Bom, dando sequência aqui no nosso estudo do 10MC, vamos abordar agora os softwares que a gente usa para fazer a programação desse CLP. O 10MC, na verdade, internamente, ele é um CLP híbrido, porque ele mistura um CLP normal com um driver que é controlador de movimento. Eles têm uma área de memória em comum, onde eles fazem as trocas de endereço. Nós, no nosso estudo, nós vamos começar da seguinte maneira. Nós primeiro vamos estudar todos os controles feitos pelo software gerenciador do MC. Depois nós vamos entrar, que aqui é o Canopy Builder. Depois nós vamos entrar no software que é o controlador do PLC, fazer um programa comum, híbrido. E aqui no caso, nós vamos usar o ISPsoft. Então, por enquanto, o nosso foco é aqui. Depois a gente vai verificar como a gente vai fazer essa construção. Aqui ele mostra o ISPsoft, acho que todo mundo aqui já conhece, certo? É o software normal para programação do CLP da Delta. Aqui é o Canopy Builder. No vídeo anterior, eu mostrei como configurar o Canopy Builder para trabalhar com um servo, configuração de internet, comunicação com a máquina. Acho que nós mostramos no passo a passo tudo que é de importante para esse primeiro momento. Deixei algumas aplicações prontas, mas nós vamos primeiro entender isso daqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o controle de simples eixo, que são essas instruções aqui, ó. Vou tentar falar sobre todas elas. Acho que uma outra só que eu não vou desabilitar eixo, não é necessário, tá? Esse aqui também que é para carregar parâmetro, tá? Isso aqui também não é necessário, que a gente faz na própria configuração do gerenciador de rede. Primeiro é o seguinte, o Canopy Builder, não sei se eu falei no outro vídeo, mas ele está disponível aqui no site da Delta, certo? Meio ruinzinho, mas é só copiar o link. Se alguém tiver dúvida, é só postar uma mensagem que eu deixo o link disponível. Vira aqui, vem aqui em CLP, pede para buscar software, aproveita, pede nota de aplicação, pede o que você achar mais interessante. E o arquivo vem aí disponível para download. Todos os arquivos relacionados aos PLCs. Tá? Vem com o GR para comunicação, tá? Mas aqui vamos aqui em Network. Aqui é o Canopy Builder 5.01, que é a última versão. Estou usando a 5.0, mas é a mesma coisa. Você pode tem outros softwares também, tá? Se vocês depois quiserem dar uma olhada. Acredito que no futuro nós vamos trabalhar um pouquinho com DeviceNet e também vamos trabalhar um pouquinho com o Ethernet. Então nós vamos usar esses gerenciadores, mas o foco hoje não é isso, tá? O foco hoje aqui é o Canopy Builder. Então é só baixar tranquilo aqui, tá? Acho que não tem dificuldade nenhuma para ninguém. Aqui é o Canopy Builder. Primeiro, quando a gente abre ele pela primeira vez, porque na verdade eu tenho 3 versões aqui, né? Mas ó, abrir aqui para um programa novo. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é definir a linha, certo? Network, vem aqui em Device. Então você vai ter que colocar aqui primeiro, definir quem é o seu mestre. Jogou o mestre na linha. E vai ter que definir aqui um escravo, um nó, na verdade, um arrastar 2. Aí é aquela configuração que a gente viu no vídeo anterior. Só um pouquinho. Propriedades do mestre, cobre D 128, ciclo a cada 4 milissegundos, herbit, que é para verificar a linha a cada 200 milissegundos, e o endereço do nó dele, que é 01. Normalmente isso aqui a gente coloca o último endereço, tá? O 112.
no caso da Delta. Aqui quando a gente apertou 2 vezes, o que ele vem? Ele vem na verdade para você adicionar o driver que você selecionou na rede, tá? Na sua lista de dispositivos para o controle do mestre. Também tem um vídeo que explica direitinho isso daqui, passo a passo. Isso aqui é só para a gente não ficar muito vago, para não ficar muito vago nesse vídeo. E aqui as características do escravo. Também vimos aqui, nós estamos usando uma configuração como simulando um fuso que tem um passo de 2 mm por volta. Para isso a gente também mostra como fazer aqui. A gente coloca aqui uma resolução para o servo de 1000 pulsos por volta. Isso é a resolução do servo. E aqui a gente colocou na escala uma divisão de 0.01 e dividimos pelo passo, que é 2, deu o resultante 50. Isso aqui colocaria se fosse um fuso, fazendo uma conta aqui, que é uma maneira bem prática de a gente trabalhar com isso, seria um passo de 2 mm. Tudo bem, aí definiu a rede. Aqui na verdade a gente não definiu muita coisa, certo? Porque isso está no outro vídeo. Mas se a gente tivesse definido a rede, tivesse algum erro, na hora que a gente colocasse online, ele ia aparecer uma marquinha vermelha dizendo que não encontrou o escravo, ou porque está com o cabo quebrado, alguma coisa aqui. Se você clicar aqui online e ficar tudo certinho aqui, sinal que está tudo funcionando. Saímos disso, da questão aqui da rede. Vamos abrir aqui um programa para que a gente possa fazer uma programação dentro do Canopy Builder, tá? No Program. São 3 linhas de programas, tá? Um programa de CNC, um programa de instrução direta e um programa para uma curva CAM. Você pode colocar o nome que você quiser. Como a gente não vai usar isso, vou deixar desse jeito mesmo. Tem 2 maneiras de você trabalhar, tá? Dentro do Canopy Builder. Tá? Que é construindo funções num fluxograma, que nem a gente vai fazer, e outra construindo uma lista. Essa lista, na verdade, ele vai colocar como se fosse num diagrama ladder, uma atrás da outra, tá? Não muda muita coisa, mas eu acho que nessa maneira de construir como um fluxograma facilita a visualização. Aí tá aí, beleza, o que tá aí? Nada, certo? Certo, isso mesmo. Aqui a gente tem as bibliotecas disponíveis. Você vem aqui, temos aqui o MC Power. O MC Power é para a gente habilitar o servo on. A gente não vai usar isso, tá? Só estou demonstrando como funciona. Você traz aqui o seu bloco. Eu poderia trazer aqui também um de movimento absoluto. Colocar aqui, ó. Veja bem, apesar de eu não ter a questão da posição, eles vêm marcado, ó. Primeira instrução, segunda instrução, que ele vai seguir uma sequência, mas esses comandos são independentes. Aí aqui eu tenho que colocar aqui o seguinte, ó. Dispositivos de entrada, dispositivos de saída. Opa, ver a mais. Quando há dúvida sobre como preencher isso daqui, a gente vem aqui no Help, procura o Help da instrução. Single. Você colocou um power, certo? Ele vai te dizer quais são as variáveis que você tem que montar nessas caixinhas de entradas e saídas. Ele está dizendo que aqui no primeiro, no eixos, é um inteiro, tá? Um dado inteiro, e você pode colocar uma constante ou um endereço D, uma variável D. Sendo que enable é uma memória, este start também é uma memória, e aí vai. Status é uma memória de saída, erro também é uma memória de saída, é um M, né? Na verdade é um booleano, tá? E aqui no final também é um D. Tem alguns que você vai notar que ele vem aqui o D
o DINT, ou seja, é um double word. Quando você estiver colocando aqui um double word, que você colocar a memória D, você toma cuidado, por exemplo, se você usar o endereço 10 aqui, se fosse um double word, você não pode usar o endereço 11 depois em outro bloco, porque senão na hora que você for preencher alguma coisa aqui, vai dar sobreposição. Então se você trabalhou aqui com a double word no endereço 10, a outra tem que ser pelo menos endereço 12. Sugiro quando você estiver desenvolvendo o seu software, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um mapa de endereço, tá? Para você não se perder. Vai lá na planilhinha do Excel e vai colocando um por um, dizendo o que você está usando. O software tem alguns recursos para você ver isso também, mas sempre você montar uma tabelinha para você é bom, até porque você pode colocar os comentários da maneira que você quiser. De qualquer maneira, estou voltando aqui que você verifica. Certo? Então aqui eu colocaria, nosso eixo que a gente vai trabalhar é o eixo 2. É o eixo, o ID dele é 2, que eu colocar na memória. Qual a memória? M0. Aqui eu coloco aqui um M1. Aqui tá a memória M2. M3. E aqui, que é um inteiro, eu vou colocar um D0. É assim que a gente monta esses bloquinhos. Certo? Isso é uma regra para todos eles. Certo? Bem simplesinho. Eu não vou usar esse arquivo, vou usar o que está pronto, porque ele já está mudado de uma maneira onde os endereços já estão certos, porque o foco aqui é o que? Verificar a característica de cada uma dessas instruções. Então aqui eu vou fechar, não vou salvar. Vou subir aqui que eu já salvei. Certo? Essa daqui. Nosso eixo é esse aqui, ó. Está meio deslocado, vamos acertar ele aqui. Vai estar mais bonitinho. Certo? É esse eixo que nós vamos trabalhar. Mas primeiro a gente vai ver outra coisa. Como está construído o nosso network? As mesmas características do outro, só que a gente já está trabalhando com os 3 eixos. Porque quando a gente for entrar aqui em CNC, nós vamos trabalhar com os 3 eixos ao mesmo tempo. Ou mesmo quando a gente estiver trabalhando com o eixo CAN, tá? Com a curva CAN, que é aqui, a gente vai provavelmente estar trabalhando pelo menos com 2 eixos. Então a estrutura já foi montada com esses 3. Agora a gente vai trabalhar com o eixo X. Poderia trabalhar com o Z, mas vou montar o Z porque o Z tem freio. Depois eu explico essa questão do freio. Então vamos trabalhar com o eixo X. Então a primeira coisa que a gente vai ver é a instrução Power. O que é a instrução Power? Que está aqui, ó. Lembra, eu clicaria, arrastaria, que nem eu fiz no outro vídeo, depois colocaria as memórias, certo? A instrução Power é o servo ON. Eu preciso, sempre que eu for usar o servo, deixar o servo ON ligado. Eu posso trabalhar aqui dentro do Cadampo Builder com o simulador, certo? No simulador, a gente tem que fazer o seguinte: você primeiro coloca ele online, certo? Quando você coloca ele online, ele faz a varredura e encontra os eixos. Aí você descarrega o seu programa, e aí você digita aqui o óculos aqui, ó, certo? O que ele faz? Te dá a opção para você, junto com o mouse, como se fosse o simulador no ASDA 2, no ESPsoft, você poder acessar essas memórias, habilitar em 1 ou 0 para verificar o funcionamento. Como funciona esse bloco aqui? Aqui eu coloco o ID do nó que eu vou usar, no meu caso estou usando o eixo, tá? É o servo ON. Aqui eu vou habilitar ou desabilitar o eixo, ou seja, eu vou ligar o servo ON, eu vou desligar o servo ON. Esse sistema aqui funciona da seguinte maneira, tá? Ele só vai fazer a leitura no pulso de subida.
Então, digamos assim, e para mim habilitar, eu também tenho que estar aqui, ó, com o eixo iniciado. Vamos colocar o eixo aqui. O eixo está aqui. A gente não vai ver ele mexendo, mas a gente vai ouvir o barulhinho aqui, que é característico do nosso sistema aqui, que toda vez que a gente coloca, ele faz o barulhinho de ligado. Então, para mim ligar esse servo, eu teria que fazer o seguinte. Primeiro você tá aqui, o starter. E aí aqui, quando você tá, liguei, percebeu? O status pediu que ele está pronto, você poderia usar essa memória dentro da sua lógica, para saber que o eixo está ligado. Por enquanto, quando nós vamos falar das APIs de maneira independente, nós não vamos entrar na questão da lógica, mas tem até uma lógicazinha que eu construí aqui, que no final a gente dá uma olhadinha, certo? Se eu quiser desligar esse servo, não adianta eu simplesmente vir aqui e dar um servo off. Não sei pelo barulhinho, se vocês notaram, o eixo ainda está travado. Ele ainda está travado. Para mim, desabilitar, eu teria que vir aqui, desligar o starter do eixo, aí de novo eu dou um set on, depois um set off. Vocês notaram que o barulho sumiu porque o eixo agora está livre, certo? Vou fazer aqui só um home para ele voltar para zero. Ó. Liguei de novo. Depois a gente vai falar desse daqui, tá? Eu vou fazer, esse aqui tá uma instrução de home múltiplo para os 3 eixos, mas eu vou usar só do eixo 2, que é o que está habilitado. Encontrou o home, o sensor de home, e parou na posição. Aqui você viu que na sequência aqui ele foi habilitando um por um, mas é porque tem um sequencial aqui, tá? Porque uma vez que ele encontrou o home, ele executou a função, ele habilita, aí eu usei essa função habilita para chamar o home do y, que deu erro. Por quê? Porque o y, tá, aqui no caso, não está habilitado, ou seja, ele não está em servo on. Tudo bem, aí ele está agora em zero, certo? Se eu quiser desligar, tem que primeiro desligar aqui o start, off, on, agora ele setou, ou seja, toda vez que eu habilitar aqui, no pulso de subida, ele vai verificar qual é a condição que existe, tá, no sinal de eixo starter aqui. Todo tiver executado, tiver tudo certo, ele vai dizer aqui, vai dar um sinal de ok, tá, o status ok. Se der algum erro, ele vai habilitar essa memória, dizendo que houve erro nessa função, e aqui ele vai dizer qual é o erro, certo? Vai ficar registrado. Esse mapa de erro tá aqui, também no help. A gente vai vir aqui, em algum lugar aqui, erro code. Ele diz um por um aí quais são os erros, tá? Sentiu. 1, 2, 3. Tem outro aqui, se eu não me engano. Tem outro que eu estou procurando, tá? Tiveram alguns erros que são diferentes desses. Esse aqui são um código de erros, mas ele tem uma outra tabela. Esses erros também estão no manual, tá? Mas como isso aqui é um resumo do manual que está dentro do próprio Canopy Builder,
Eu costumo usar ele bastante. Então de vez em quando as coisas somem. Bom, não importa. Depois a gente vê a tabela dentro do manual e verifica todos os erros que o sistema gera. Para você acessar esse help, é só vir aqui, tá? No help e abrir. Quando você abre aqui, você na verdade está abrindo isso. Se você apertar 2 vezes, vai abrindo um monte aí. Então tá, a gente viu isso daqui. Primeiro, Palmeirão. Segundo, tá? Movimento absoluto. Aqui embaixo. O que é isso daqui, na verdade? Esse daqui ele vai fazer um movimento em relação ao pulso Z do encoder, que é a posição absoluta, zero absoluto aqui do encoder, ou seja, referente a isso, ele sempre vai fazer um movimento, e se eu pedir para ele repetir esse movimento, ele não vai repetir se ele já estiver posicionado. Aqui é o seguinte, nesse bloco seria a mesma coisa, tá? Apertar aqui e arrastar, colocar em on e testar. Subir aqui. Tem umas características. Aqui é o número do nó, aqui é o execute normal. Se a função foi executada, vem aqui no done, vai para verdadeiro. Se houver algum problema, tá? Ou um erro ou um abort. O erro é se houve um erro na instrução, e o abort é se eu, por exemplo, apertar um stop ou alguma coisa que acontecer que interrompa a função no meio. Então ele vem aqui com esse símbolo, com essa memória habilitada. Aqui é a posição que nós vamos colocar. Como a gente define essa posição? Essa posição ela tem uma relação direta com com aquela relação que a gente montou no escravo, entendeu? Se eu não me engano, esse daqui a gente viu no vídeo anterior, que a gente montou como se cada volta aqui representasse 2 milímetros no passo de um fuso. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente está falando de CNC aqui, a gente vai ter que considerar, tá? Isso aqui como se estivesse movendo um fuso, ou como se estivesse movendo alguma outra, uma engrenagem, ou se tivesse uma cremalheira, alguma coisa, mas tem um passo. Então, como o mais comum a gente trabalhar com fuso, a gente trabalhou aqui montando uma resolução de 2 milímetros de passo. Poderia ser o que eu quisesse aqui. Mas o que acontece? Se eu marcar aqui 1, ele vai considerar 1 milímetro. Então o que ele vai fazer? Ele vai dar meia volta aqui. Por quê? Porque uma volta inteira, tá? São 2 milímetros. A velocidade. Ele vai considerar a velocidade em unidades por segundo. Aqui no caso, ele está considerando que a unidade é o que a gente definiu aqui, certo? Então se eu colocar 50, ele vai dar 25 voltas por segundo. Porque eu vou dividir os 50 pelo passo que eu defini aqui na nossa relação, que é 2. Então os 50 vai dar 25 voltas por segundo. E vai dar aí, deixa eu ver, 1500 RPM. A gente pode verificar isso aqui. Quando a gente vai trabalhando no movimento de velocidade, que é um movimento mais fácil de a gente visualizar, eu subo aqui o monitor do ASDA para a gente verificar qual a velocidade em RPM. Vamos habilitar isso daqui. Primeiro, para habilitar isso daqui, para a gente testar, aqui em cima, aqui. Tem que vir aqui e habilitar o eixo. Habilitou. Vamos definir aqui, vou colocar aqui o número 1, que nem a gente falou, na velocidade que a gente predeterminou. O que ele vai ter que fazer aqui? Meia voltinha. Viu? Meia volta.
Se eu mandar de novo, ele vai executar novamente? Não. Por quê? Porque ele já atingiu essa posição. E se eu for ver aqui no eixo, por que 500? Porque a gente tinha definido o número de pulsos, tá? Por volta, a resolução do eixo, como 1000. Se ele trabalhou, se ele deu meia volta, aqui é 500. Certo? Aqui é o ASDA 2, acho que a gente já viu bastante isso aqui, tá? O ASA Soft, quer dizer. E ele está monitorando esse eixo. Se eu colocar aqui 20, vou colocar 10. Ele vai aceitar uma instrução, na maneira como a gente definiu, como se eu estivesse percorrendo 10 milímetros. Como o fuso aqui a gente definiu na nossa relação. Estou falando bastante dessa questão da relação para a gente fixar isso, tá? Por quê? Por que fixar isso? Porque, por exemplo, quando a gente estiver trabalhando com CNC, se eu trabalhasse aqui com pulsos, 1000 pulsos, 2000 pulsos, o que ia acontecer? Na hora que eu tivesse um arquivo, que eu tivesse feito a importação, para montar aí, sei lá, para montar, se eu tivesse uma router, ele vai vir em milímetro. Se eu não montar uma relação direta para milímetro, eu tenho que ficar toda hora colocando escala nesse arquivo. Então, para evitar esse passo a mais, é melhor a gente trabalhar como se fosse tudo milímetro de cara, entendeu? Porque daí não dá erro. Então aqui, por exemplo, vou mover 10 milímetros, certo? Que foi o que eu predeterminei. Ele vai ter que dar 5 voltas aqui. Ele já está na posição 500. Ele vai ter que ir até a posição 5000, depois a gente verifica ali. Set off. Ou seja, ele deu o que? 5 voltas. Se ele deu 5 voltas, o eixo tem que estar marcando 5000. Está marcando 500? Não. Vou colocar em lá. 5000. Certo? Então, assim, o posicionamento em PU não tem nada a ver com aquela relação. Aquela relação é algo interno dentro do software para que a gente possa fazer a nossa lógica. E ainda bem que é assim, senão a gente vai ficar louco. Vou botar meu eixinho aqui. Certo? Desliguei, ó, não sei se vocês notaram, quando eu dei on aqui, ele habilitou aqui, certo? Que a função tinha sido executada com sucesso. Vamos falar agora aqui, a gente tem esses movimentos relativos e aditivos, eles têm algumas características, tá? Então a gente vai ter que fazer um estudo mais detalhado nele daqui. Vamos falar então aqui do movimento de, esse aqui então nem se fala, tá? Esse movimento de velocidade. Aqui o que está acontecendo? Aqui eu vou colocar uma velocidade constante, certo? Qual que é a velocidade aqui? É aquilo que a gente falou, 50 unidades por segundo, certo? Se o eixo dá uma volta por 2, aqui seriam 25 voltas por segundo vezes 60, 1500 RPM. Vamos ver se é isso mesmo, se não come bola. Vou colocar o eixinho aqui. Tá girando, tá executando, tá correndo. RPM 1500, certo? Já que a gente está aqui, como que a gente para isso aqui? É a é o quarto bloco, a função stop. Vem aqui, parou mesmo? Parou, certo? Parou aqui embaixo, tem alguma relação? Não, parou por coincidência, tá?
que é aqui? É a curva, a rampa de desaceleração. Isso aqui é mudado em unidades por segundo ao quadrado. Certo? Preciso dar uma olhada, teria que dar uma olhadinha dentro do gráfico do Asasoft para ver exatamente qual a relação desse em relação ao tempo. Mas essa é a unidade que é empregada. Aqui o movimento de velocidade estava ativo, verdadeiro, certo? Apesar de eu ter parado. Se eu quisesse iniciar de novo, set off, set on. Por quê? Só muda no pulso de subida. Movimento relativo. Como funciona o movimento relativo? Primeiro vamos fazer de novo aqui para ele voltar para zero. Um home. Fica mais fácil a gente ver. Tá. Na verdade essa chavinha de home, esse switch ele não existe, tá por aí na mão. Por isso que mas é que é mais fácil a gente verificar assim. Tá. Então parou ali na posição. Se a gente for ver aqui, está zeradinho. Tá. Posição 5, que é o erro de desvio, tá? Tá. Mas na verdade, tá? É o zero. Porque ele se posicionou à direita do eixo Z da maneira como a gente configurou o home. Ele volta, depois que ele encontrou a chave de limite, ele se posiciona à direita do pulso Z. Do pulso Z não, né? Da referência Z. Z do encoder, tá? Não tem nada a ver com o eixo Z. Certo? Então tá. Agora vamos ver o movimento relativo. Como funciona o movimento relativo? O movimento relativo, tá? É um movimento que executa uma sequência. Vamos supor, eu peço para ele avançar aqui 2, ele vai dar uma volta, certo? Mas aí, se eu digitar de novo, ele não tem uma referência em relação ao zero, ao home. Ele vai continuar executando, certo? Vai continuar executando. Aí se eu interromper o movimento, por algum motivo, digamos que eu pedi para ele avançar até a posição 300, mas eu parei na posição 150. Se eu mandar ele executar de novo, ele vai pegar o 150 e vai somar 300 e acabou. É a diferença do aditivo. Porque o aditivo ele preserva o último comando. Então, digamos assim, se eu ter um movimento aditivo, aqui no caso, sobre esse, e o último movimento foi na posição 100, mas eu parei de 50. Se eu der de novo o movimento 100, ele vai para a posição 200, não 150. Essa é a diferença básica. Mas vamos dar uma olhada aqui primeiro. Esse vídeo está ficando longo, né? Daqui a pouco eu vou dar interrompido e depois a gente volta e vê as outras. Vamos colocar um movimento aqui. Ele está em 0. Vou carregar um valor aqui. Qual é o valor aqui? 2. 2 vai dar uma volta. 2 milímetros. A velocidade 20. Certo? Vamos dar uma olhada aqui. Está em 0 mesmo. Está em 5. Pela posição vai ter que parar em 1000. Por que 1000? Porque é a função, é uma volta. Bagunçou tudo. Aqui, vamos fazer aqui. Cadê meu monitor aqui? Isso. Deu uma volta, não sei se você viu que ele foi mais devagarinho, porque eu estou usando a velocidade aqui 20 unidades por segundo. Então, ele é bem mais lento. O que significa 20 unidades por segundo? Que ele está dando 10 voltas por segundo. Então aqui, 2 voltas ele deu um pouco mais, fez um movimento mais lento. E se eu mandar movimentar de novo? Set on, não adianta nada, porque tem no set off, é pulso de subida. Viu? Novamente.
Se fosse movimento absoluto, ele não faria essa sobreposição. Então aqui a gente deu 3 voltas, ele deve estar em 3.000. Certo? O movimento aditivo, se a gente fizer um movimento direto, ele vai funcionar da mesma maneira. Tá? Ele vai funcionar da mesma maneira, por quê? Porque não, eu simplesmente estou executando a função. A questão é quando der um movimento sobre outro. Quer ver? Vamos colocar aqui. A gente consegue exemplificar. Vou colocar aqui um movimento de 50 voltas, 100 milímetros. E aqui eu vou vou colocar aqui uma outra distância de mais 100. Isso vai acontecer quando a gente colocar um movimento sobre o outro, tá? Então tá. Primeiro a gente vai colocar isso aqui em 0. Em 0 como a gente vai fazer? Vai fazer o home de novo? Não, agora já fez o home, então a gente pode vir aqui, carregar no movimento absoluto aqui. 0. E executar a função. Viu? Ele voltou. Posição 0. Como no caso ele não fez home aqui, ele parou no 0 certinho. Agora o que nós vamos fazer aqui? Com essas posições. Eu vou iniciar esse movimento e depois, antes que esse movimento termine, por isso que aqui está mais devagar, eu vou executar esse outro movimento relativo. Vocês vão ver que ele não vai somar as duas posições. Se aqui tiver, por exemplo, abortado, vai aparecer o aborto aqui no 30, ele vai executar esse e vai parar em 130. E quanto é 130? 130, tá? Seriam 130, por exemplo, dividido por 2 vezes 1000. 65.000, por exemplo. Na verdade aqui, ó, se ele executasse as duas funções inteiras, ele teria que dar 200 voltas, ele teria que parar no endereço 10.000, 100.000, sabe? Vamos executar para ver. Então, você percebeu que assim que eu executei o segundo, ele abortou o primeiro e obedeceu a velocidade da segunda instrução. E o movimento relativo, tá? No caso, ele desconsiderou o comando anterior. Por quê? Porque você pode ver que ele parou fora de posição. Vamos ver aqui o que ele leu. A posição 68.879. Se ele tivesse dado 200 voltas, dividido por 2, ele teria que ter parado na posição 100.000. Quase que eu acertei. Agora nós vamos repetir aqui o mesmo movimento com movimento aditivo. Então, a gente viu aqui, percebeu que ele abortou, tá? Tudo funcionou certinho aqui. Nossa. Vamos voltar para 0. Aqui de novo, fazendo o movimento absoluto. Aqui. 0. Aqui vamos carregar 100 de novo.
aqui. Eu vou executar a mesma função. Como o movimento é aditivo, ele deverá, tá, chegar a completar a posição, tá, do comando anterior. Vamos ver. Ele dá a mensagem que o movimento foi abortado, executou o segundo. Você vê que ele assumiu a velocidade do segundo movimento, mas ele deve ter preservado as duas posições, os dois comandos de posicionamento. Ou seja, ele vai ter o valor 100.000, porque ele vai somar 100 milímetros mais 100 milímetros, 200 milímetros. O passo é 2, tá? Vão dar 100 voltas vezes 1000, 100.000. Vamos ver se é isso mesmo. Tá faltando um erro de posicionamento, tá? Mas na íntegra é isso mesmo. 99.999. Ou seja, qual a diferença desse para esse? Se você sobrepor um movimento aditivo, sempre na sobreposição, tá? Se eu tiver aqui, mando fazer um movimento aditivo e paro, depois vou mandar fazer um outro movimento, sem esse aqui estar em execução, ele não sobrepõe nada. Ele parte do momento aqui que você parou o eixo, e aí ele pega e considera a coordenada que você entrega. Para fazer isso, no movimento de sobreposição, você está executando um outro movimento, poderia ser em cima de um relativo também, tá? Se você tivesse um movimento relativo com 100 e colocasse um aditivo, ele ia alterar a velocidade, assumir a velocidade do segundo comando, e ia conservar, só que ele ia conservar na coordenada que você tinha sobreposto, que você tinha colocado aqui. Ele ia sobrepor esse movimento, e esse daqui também não ia sobrepor nada. Então, daqui a pouco nós vamos. Eu vou dar uma interrompida no vídeo pra gente voltar depois falando desses outros movimentos aqui.